Presidente Fernando Henrique Cardoso, muitíssimo obrigado por nos receber. Prazer. Na nossa sala de visita, que é quase idêntica a uma biblioteca, é uma livraria. Bom, aqui eu tenho, isso aqui é só um pedacinho, eu tenho uns 20 mil livros. Conhece todos? Não, imagine. Não é necessário. Recentemente, o senhor lançou esse livro, Crise e Reinvenção da Política no Brasil. Isso. Presidente, as crises vêm se construindo ao longo do tempo. O senhor acha que é possível essa reinvenção, ter uma agenda nova para esse país? A agenda está aí berrando que ela quer aparecer. Mas a política, como quase tudo na vida, não é um ato, é um processo, né? E os políticos são pressionados para tomar decisões que às vezes não adiantam ou não podem ser tomadas, né? Então, a reinvenção não é um processo que vai se dar do dia para a noite. A que eu estou me referindo aí? Eu acho que a política, não só no Brasil, mas no mundo ocidental, ela está baseada na democracia representativa, que implica partidos. Os partidos se constituíram no século XIX. Antes havia cliques, havia famílias, não sei o quê, mas partido, tal como nós entendemos hoje, é uma instituição que foi inventada no século XIX. Por quê? São pessoas que estão fora do poder e que podem disputar o poder, né? E chegar ao poder pela via do voto. Uma certa altura, os partidos que mais cresciam na Europa eram os socialistas, social-democratas, né? A um ponto tal que o próprio Engels, a certo momento, ficou na dúvida se era preciso revolução ou não, né? Bom, mas não foram só eles, também cresceram os partidos liberais, os partidos radicais, vários partidos. E eles tinham uma sustentação na coesão que havia na sociedade entre certos grupos, as classes. E os partidos propunham soluções que se atribuía que seria do interesse das classes. Bom, isso funcionou e funciona. A partir de certo momento, a sociedade mudou muito. Então, a coesão das antigas estruturas foi diminuindo. E os partidos ficaram flutuando um pouco, perderam substância, né? Não foram só os partidos, os sindicatos também ficaram um pouco... por quê? Porque a própria base dessas organizações se diluiu. Diluiu por quê? Novas profissões, mobilidade social muito grande, migrações muito grandes. Então, tudo isso criou uma sociedade, que é a nossa contemporânea, que eu chamo a atenção aí, que ela se caracteriza, diferentemente do que eu chamo de sociedade moderna, que era capitalista, urbano e industrial, por ser uma sociedade da conexão. E você se conecta sem estar junto, né? Como eu estudei sociologia, eu tinha um conceito-chave na sociologia alemã, do Tönnies, que era... Você sabe alemão, Gemeinschaft, que era comunidade. Gemeinschaft, né? Bom, e o que era a comunidade? Era eine Gesellschaft, que é a sociedade. A comunidade era que você tinha um contato direto, face a face. A sociedade é contratual, tem um acordo escrito. Hoje, a comunidade se faz pela internet, é a tribo. E essa tribo não é face a face mais. E funciona, né? Enfim, então, como é que os partidos vão processar isso? Tem que recriar, é isso que eu quero dizer. Muito bom. Presidente, o senhor tem uma experiência internacional muito grande. O senhor já viu uma crise no exterior, em outros países, como a que nós estamos vivendo agora? Bom, primeiro você tem, hoje, essa crise a que nós nos referimos, da democracia representativa, não é só aqui. Agora mesmo eu li um livro de um autor, que é um professor de Harvard, chama-se Lila, que é sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Que a política que eles chamam lá de identitária, quer dizer, de gênero, de raça, substituiu a política de agrupamento por ordem social e por visão do país. Bem, o Trump se elegeu. Ele representa o Partido Republicano? Os eleitores que votaram no Trump são republicanos? Não. São os que acreditam que perderam com a globalização. Então vai o Trump e diz lá, olha aqui, o que atrapalha aqui são esses mexicanos, esses latinos que estão ocupando nosso emprego, as nossas empresas que estão indo para a China, nós temos que nos isolar mais. E ganhou. O Macron também ganhou na França, com a linguagem oposta, né? Bom, a crise está por todos esses lados. Na Inglaterra fazem a votação sobre deve ou não se integrar à Europa. Não. E quem fez a pergunta se assustou, porque não era o que queria como resposta, né? Na Itália, nós estamos vendo o Cinque Stelle se aliando à Lega Norte. Quer dizer, são fenômenos que, em toda parte, são sintomas de que o processo político, tal como ele era,
já não corresponde ao modo de sentir das pessoas. Aqui nós temos isso agravado, porque tem a corrupção. Não necessariamente nos outros países o detonador do sistema foi a corrupção. Aqui foi. O Lava Jato, não é? Que ele detonou, ele mostrou. Olha as bases do poder, elas são podres. Então a sociedade ficou com raiva dos políticos, se afastou, tem desprezo pelos políticos, né? Então, ao lado disso tem essa outra crise, são muitas crises juntas, né? E de alguma maneira a gente sente aqui medo, as pessoas têm medo. Tem medo do assalto, tem medo da violência, portanto, física, tem medo de não ter emprego, tem medo de perder emprego, tem medo do que vai acontecer. Então, o clima de medo propicia aventureiros. Nós estamos vendo aí, Bolsonaro. Presidente, existe algum modelo, algum país, alguma experiência que possa ser copiado para nós? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu fui exilado no Chile, pelo golpe de 64 e tal. E quando eu cheguei ao Chile, eu fiquei surpreso. Por quê? Porque o Chile correspondia aos nossos manuais. Lá os partidos funcionavam, as classes sociais eram claras e tal. Depois eu percebi o seguinte, o Chile não tinha entrado ainda no mundo que nós já tínhamos entrado, que era a sociedade de massa, né? Que é um mundo um pouco diferente. Agora, se você for à Europa, você vai a Portugal, Portugal vai surpreender, porque o modo antigo de fazer política permanece lá. Hoje lá tem um sistema que ele chama geringonça, já o nome é engraçado. É uma aliança do Partido Socialista com os partidos comunistas e partidos mais centristas. O presidente é centro-liberal, centro-direita, e o primeiro-ministro é centro-esquerda. E funciona. Bom, mas Portugal não sofreu os abalos que, por exemplo, a Espanha já sofreu, a França já sofreu, a Itália já sofreu. Pega a Espanha, o que aconteceu na Espanha? As últimas eleições. Os partidos tradicionais, o Partido Popular e o Partido Socialista, foram ameaçados. Por o quê? Pelo Podemos e pelos Ciudadanos, que nascem de movimentos diferentes, né? Bom, copiar o quê? Não dá para copiar o modelo português, porque o modelo português está adequado a um Portugal que tem características diferentes das nossas, né? Copiar o espanhol está desagregando. A Itália também já está desagregada, né? Bom, a Alemanha se mantém um pouco. A Alemanha conseguiu, os dois principais partidos continuam a estar lá. Então aqui, eu acho que não há bem o que copiar. O que há é que inventar, criar. Nós não somos um país desenvolvido, nós somos, entretanto, também somos um país já de renda média. Como é que nós vamos adequar um país de renda média que tem expectativas e que o povo tem grandes expectativas com o fato de que o Estado quebrou? A dívida está lá em cima, provavelmente vai aumentar, e se você não tomar medidas vai dar inflação de novo, né? Vai ter que tomar medidas. Essas medidas não são populares, a população não vai gostar, a campanha eleitoral dificilmente vai enfrentar essas questões. Bom, então eu acho que não é que se trata de inventar, de criar, de copiar nada, mas de adaptar. E nós temos um problema que é menos visível, mas que é sensível, que é a questão cultural. Nossa cultura é uma cultura corporativista, personalista, cultura ibérica, né? E patrimonialista, né? E mesmo quando muda o governo, pega o último do governo do PT, ele foi absorvido pela cultura. A cultura da cá, toma lá, não sei o quê e tal. Isso não é só o PT, todos, né? É uma questão da cultura que tem que avançar. Não muda a cultura de um dia para a noite. Você só muda com exemplaridade, persistência e tal. Eu não sou pessimista, nem no caso nosso. Por quê? Porque eu acho que, a despeito do que já mencionei, das instituições políticas estarem defasadas com relação à sociedade, a sociedade melhorou. Você tem instituições que funcionam. Pega uma instituição que nós sempre tivemos horror, polícia. A Polícia Federal é aplaudida. Bom, porque ela começou a ter eficiência. Pega outra instituição. O Banco Central não falava com a Receita. Bom, hoje fala com a Receita, tem o COAF, você dá um cheque e eles suspeitam, informa o governo, né? E se o governo tem suspeita, fala com os Estados Unidos ou com a Suíça, eles respondem. Quer dizer, esse lado do mundo, essa interconexão, está avançando. Então, eu não sou otimista por esse lado. Eu sou otimista por esse lado. Nós passamos por um processo eleitoral nebuloso nesse Sim. momento, né? Cheio de instabilidades, fake news. O
O senhor acha que o eleitor brasileiro está preparado para a responsabilidade do voto? Nem o brasileiro, nem o americano, nem o europeu, não é? Porque é difícil, porque como estou na mudança, as pessoas vão julgar o futuro pelo passado. E é complicado, não é? Então, hoje, você me perguntar quem vai ganhar a eleição, qual é a probabilidade? Não é difícil porque você não tem base para apostar, é esse ou aquele, é tal partido, qual partido, é tudo muito instável. E certamente o eleitor, quando vota, ele vota inspirado pela memória que ele tem, que nem sempre corresponde ao que aconteceu, mas ao que se disse que aconteceu, pelo bem-estar que ele sentiu ou que ele sente e pela expectativa de futuro, especialmente pela expectativa de futuro, né? Então, quem for ganhar a eleição vai ter que abrir um horizonte para o eleitor. O eleitor vai votar mirando isso. O que eu fiz, como é que era a minha vida, como é que ela é, eu estou mal, eu estou bem, não sei o quê, e que futuro eu vou ter, né? Mas em toda a parte do mundo é assim, não é só aqui. Porque aqui o número de gente sem cultura é baixo. Você se lembra que a Alemanha culta deu nazismo. E era culta. Então, tem que ter cuidado. Corremos esse risco disso acontecer aqui? Não acredito que nessa direção, não. Porque o mundo está indo, disse, para a direita. Mas não é a direita nazista, né? É outro tipo, é mais conservadora. Tomara que não. Tomara que não. Em matéria política tem que estar sempre atento, sempre alerta e não pode permitir que essas coisas avancem. Governar este país, acho que qualquer um, é muito desgastante. As promessas feitas nas campanhas políticas são viáveis para o futuro presidente? O senhor acha que é capaz de cumprir? Veja, temos uma infraestrutura capaz de que não, aqui nós temos a reforma previdenciária não andou, as reformas políticas estão necessárias, né? Veja o seguinte, você aqui tem um problema complicado, que é o nosso sistema é presidencialista e nós temos um sistema aparentemente pluripartidário e, na verdade, ele é corporativista. Vou explicar melhor. O presidente, quando se elege, é pela maioria dos votos. Eu ganhei 2 vezes no primeiro turno. Mas mesmo que não ganhasse no primeiro turno, no segundo tem que ter metade mais um. E o presidente, o povo pensa que o presidente vai resolver tudo. Só que o presidente vai se enfrentar com o Congresso, que foi eleito de outra maneira. E com a existência da máquina pública, o mercado, o judiciário, quer dizer, ele vai ter que andar numa corda bamba aí entre esses fatores. E nós criamos um sistema pluripartidário que de partido tem pouco, virou corporação. Quer dizer, um grupo de parlamentares se une para tirar vantagem. Fundo público de campanha tem acesso. E até um partido, fazia até um partido. Faz um partido para isso. Nós temos 20 e tantos partidos, 26, 28 no Congresso, 30 e poucos na fila, né? Bom, não são partidos, né? São corporações, né? Bom, e o presidente vai ter que lidar com elas. Então, é difícil que a promessa seja cumprida. Eu, quando fui presidente, fui, como você sabe, 2 vezes, cada campanha eu fiz um livro. E eu não fiz tudo que estava no livro, mas eu não me afastei do que eu disse que ia fazer. Inclusive em questões muito delicadas. Eu me lembro que uma vez eu tinha que discutir um assunto que era importante. É a ligação do salário mínimo com a aposentadoria. Se você liga demais, você não pode aumentar o salário mínimo. Se você não liga, você prejudica os aposentados. Como fazer? Bem, eu nunca disse que ia fazer a ligação. Eu ia manter, nada, porque eu não sabia bem como fazer, mas eu não disse. Você pode não dizer algumas coisas que você vai ter que fazer, mas o que você diz que vai fazer, você tem que tentar fazer, né? Eu acho que senão desmoraliza. No momento atual, as coisas que têm que ser ditas são difíceis, porque o que tem que ser dito aí? Tem que ser dito basicamente o seguinte: o Estado brasileiro está na ameaça de falência ou faliu. É só fazer as contas. O déficit vai crescendo, está aumentando a dívida pública. Bom, você tem que parar isso. Como é que você para isso? Complicado. Uma reforma. Uma reforma. Mas essa reforma tem que passar pelo Congresso, né? Foi tentada várias vezes. Reforma da Previdência. A Previdência é um peso enorme. Não sei quanto é, 7% do PIB, é uma coisa assim. É uma coisa bem pesada. Eu tentei, perdi por 1 voto a idade mínima. Bom, nós não desistimos, fizemos aquela fator previdenciário, que era outra maneira de fazer a mesma coisa. Mas isso não passou, né? O relator foi o Michel Temer na época, né? Não passou a idade mínima. Agora o governo tentou, não está conseguindo.
Mas conseguiu alguma coisa, conseguiu a reforma trabalhista, né? É pequena, né? É pequena, Presidente? mas pegou num ponto central, que é o imposto sindical. Melhor do que nada. Melhor do que nada, né? Bom, eu também acho que essa questão de reforma vai ser permanente. E o Brasil só muda por, eu diria, por saturação. Eu fui ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco. Eu não sou economista. Eu entendo um pouquinho, li algumas coisas, mas não sou economista. Tinha um problema central, era a inflação. O presidente Sarney tentou, comprando cruzado, não deu certo. Collor tentou, congelou os depósitos, não deu certo. Bom, o que eu fiz naquela época? Eu só fiz uma coisa. Eu falei o tempo todo. Falei com a imprensa, falei com a televisão, falei com os sindicatos, falei com os empresários, falei com o Congresso, bancada por bancada, expliquei o que ia fazer. Por sorte, deu certo. Por sorte e por empenho, deu certo. Nós estamos precisando de uma liderança que explique ao país. Pega a reforma da Previdência. Não adianta eu dizer, olha, o equilíbrio fiscal, isso é muito abstrato. Eles entendem essas explicações? Essa de equilíbrio fiscal não, da desigualdade sim. Eu tenho a impressão que não entendem exatamente do que se trata. Mas a da desigualdade, sim. Você disse, olha aqui, fulano que trabalha no setor privado tem aposentadoria limitada a tanto e no setor público eu não sei quanto, aí eles vão entender. Você tem que apelar, olha aqui, queremos um país mais justo, vamos ter que ajustar essas questões. Mas o importante é ter capacidade de fazer com que a pessoa entenda. Deixa eu te contar um pequeno fato sobre o real. Eu estava em campanha, explicar o que é o real e tal. Aí disse, tem que falar com o Silvio Santos. Tá bem. Eu vim em São Paulo. O Silvio Santos tinha uma espécie de barracão, que era do Frias, na verdade, que ele alugava aqui às margens do rio Tietê. Fui lá. Chega lá, ele estava num camarim, fazendo a maquiagem. Camarim precário. E ele dizia, repete que eu não entendi. E eu repetia, eu digo, vai ser um desastre. Aí ele disse, vamos junto, você vai comigo. Ele me disse, você vai ver lá, meu auditório tem idade mental de 12 anos. Ele foi lá e deu um show. Ele explicou tudo. Ele foi capaz de transmitir em palavras que as pessoas entendessem aquilo que eu tinha dito a ele. O político, para poder levar o Brasil para diante, tem que ser capaz de falar com o país o tempo todo. O Lula fazia isso, eu fazia isso, cada um de uma maneira. Mas o Congresso não faz. Mas eu fazia com o Congresso. Fazia com o Congresso e com o país. Mas você não quer voltar? Não, eu não tenho mais idade para isso. Eu já passei da época. É questão de geração. O que nós precisamos é isso, exatamente fazer com que eles entendam a necessidade. É isso que precisa fazer. Precisa de um líder que seja um pouco pedagogo. Eu vou dar um outro exemplo que é do Lula. Bem, o Lula, uma vez no Palácio, ele deu uma explicação sobre a questão da poluição. O que ele disse? Você lembra dessa coisa? Ele disse aqui, a Terra não é chata, vocês sabem, a Terra é redonda. Se a Terra fosse chata, plana, o problema não era nosso, é de quem polui, não somos nós. Como ela é redonda e roda, cai na nossa cabeça. Está errado tudo, mas ele passou a mensagem. Tem que prestar atenção, a poluição, que ela, mesmo que seja dos outros, cai sobre nós, né? Enfim, alguém vai ter que explicar como é que é. Não adianta falar abstratamente em reforma, estrutura. O povo não sabe o que é isso. Você tem que explicar de maneira que a pessoa entenda. E tem que ganhar o apoio do Congresso e da sociedade. É difícil, mas tem que tentar. Concordo, em gênero, número e grau. Uma pergunta que me vem agora, assim, os parlamentares se atualizam? Dificilmente. Os parlamentares estão preocupados, como em toda parte do mundo, com a reeleição e com o momento, que muitas vezes não sabe nem o que está na pauta, porque é uma liderança que sabe, né? Mas o eleitor vota neles, né? E isso vai ser um problema complicado aqui no Brasil. É um problema complicado, porque o eleitor vai olhar melhor quem é candidato ao executivo. Talvez o senador, talvez. O deputado vai depender da organização de base. O que é a organização de base? A igreja que apoia, a prefeitura que apoia, o clube que apoia, a empresa que apoia. Né? E o que a mídia diz? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, um dos problemas, por isso que eu sou favorável ao voto distrital, misto, porque aí o candidato vai direto mais à população. Aqui, o verdadeiro eleitor não é o povo, não é a pessoa, são as instituições intermediárias. E quando o deputado vai para Brasília, ele vai representar quem realmente o elegeu. Ele não sabe o povo que o elegeu. Eu morei um tempo na Inglaterra, fui professor em Cambridge. Um dia bateram na porta da minha casa, era um candidato a vereador de Cambridge. Ele vai de porta em porta. Aqui não é assim, não vai ser assim.
Mas um pouco disso tem que ter, para o eleitor sentir quem é que o representa. Aqui você não sabe. Agora, o empresário que pagou, ou a prefeitura que apoiou, essa sabe. E vai cobrar dele uma emenda no orçamento. Ele é efetivo para quem realmente o elegeu. Quem realmente o elegeu não foi o eleitor comum. Não, isso é a reforma. É uma reforma importante. Importantíssima. Muito. Talvez a mais importante, como diz a mãe de todas as reformas. Sem dúvida. Um passo foi dado, que foi a cláusula de barreira, que chama. Eu tentei, no meu tempo. Era mais estrita. Passou. O Supremo Tribunal derrubou, porque a Constituição não permitia. Precisava de uma reforma constitucional. Agora foi feita. Tem poucas exigências. Ainda assim, com o tempo, vai diminuir o número de partidos. Não dá para governar com 20 e tantos partidos. Ninguém consegue. E um modelo diferente? Um modelo diferente. Eu acho que o voto distrital misto é necessário. Um parlamento, por exemplo? Mas um o parlamentarismo? Mas o parlamentarismo precisa de partidos. Quem no Brasil vai confiar nos partidos hoje? Né? É difícil. Pode ser que mais tarde. Eu acho que a gente tem que ter a noção dos processos históricos. Os políticos não têm, nem precisam, nem devem ter, porque eles são da hora. Né? Como eu sou ambivalente, né? Eu tenho um pé na universidade, um pé na política, às vezes eu penso como universitário. Isso é um processo. O político não quer saber de processo, quer do ato, quer já. Né? Então eu acho que essas reformas, elas vêm por saturação. Quando foi possível fazer o real, é que o país cansou da inflação. Agora o país está ficando cansado da dívida pública. Não sabe bem o que é isso, o povo não sabe, precisa explicar melhor. Está cansado da corrupção. Eu acho que os temas que vão aí hoje predominar vão ser, basicamente, ordem, porque eles têm medo. As pessoas estão com medo, incerteza. Então, segurança não é mais tema da elite. A elite arranja guarda-costas, carro blindado, essas coisas todas. É o povo que tem medo. Não é que só tem medo físico do assalto, que também tem, mas tem medo de perder emprego. Né? Olha para tudo e vê, está incerto, tem medo. E esse medo vai se transformar em alguma coisa. Tem que responder ao medo. Depois você vai ter que responder à corrupção. Pela sua vida e pela proposta de decência na vida pública. Ética. E vai ter que responder ao emprego. Emprego vai continuar existindo? Vai continuar existindo, porque a diferença de renda no Brasil é muito grande. Ou trabalho? Emprego ou um trabalho? Não, ou as duas coisas? Não, emprego no sentido, claro que não, trabalho. Mas renda, as pessoas têm que ter renda. Né? Então, isso é uma questão importante. As pessoas têm incerteza quanto à sua renda. Né? E junto com isso, não vai haver movimento nesse sentido, mas as diferenças de renda são muito grandes no Brasil. Vou voltar a Portugal. Você vai a Portugal. Portugal teve crises tremendas. Como eu sou de uma fundação, eu vou sempre lá. Crises tremendas e tal. Só que quando tem a crise, o filho está na escola, que é pública. A saúde está garantida. Segurança não tem problema. É a renda que diminui, tem o emprego, não sei o quê, mas tem as rendas indiretas. As nossas são precárias. O governo não desempenha, não oferece. Pelo menos na perspectiva, na expectativa da população. Isso vai estar dentro do pacote. Mas você pode ter certeza, não digo, mas eu aposto que você vai ter a questão da decência, a questão da segurança e a questão do emprego. E não são fake news. E fake news. Fake news sempre houve. Agora polariza. Né? Eu me lembro uma vez, quando eu escrevi um artigo até sobre isso, há muitos anos, quando eu fui candidato ao Senado, que inventaram que eu era favorável à maconha. Eu tenho horror a qualquer cigarro. Nunca. Né? Bom, só que eu não dei bola. Errado, porque as pessoas acreditam. Eu escrevi o papel da infâmia na política. Sempre houve. Só que agora a infâmia vai como um torpedo, porque vai via internet. Né? Se você apertar hoje o botão, você vai ver a fotografia de um apartamento meu em Paris. Infelizmente, eu não tenho nenhum. O que está de fotografia lá é errado. Não foi onde eu fiquei hospedado há 15 anos, que é de um amigo meu, que tem há mais de 50 anos o apartamento da minha família, Sodré, há mais de 50 anos. Bom, mas está lá, você vai tirar lá, você não vai tirar, tem a fotografia. Bom, alguns vão acreditar, outros não. Também não adianta ficar, digamos, paralisado por causa disso. Né? Você tem que levar a sua vida e ser correto, e ter sua consciência. Porque os outros vão dizer o diabo, o que puder inventar, vão inventar. O senhor falou de Portugal, falou de droga,
E sei que o senhor recebe jovens aqui, estudantes, Isso. e para descriminalizar a droga. Como é que isso está andando? Qual é o resultado? Qual é a sua experiência? Eu vou dizer. Primeiro, eu recebo aqui estudantes, não é por causa disso só, não. Não, claro. Eu recebo dois tipos de gente. Uns, tem um programa aí que eu fiz algumas vezes, que é de herdeiros ricos. Bom, e outro que é estudante de escolas, sobretudo escola pública e muitas profissionais. Eu devo ter recebido uns 6, 7 mil estudantes aqui. Chama-se Diálogo com o Presidente. Tudo que se faz aqui vai para a internet. Então, minhas coisas são públicas, né? Então, e no começo eu fazia uma exposição, agora não faço. Eles vêm e perguntam qualquer coisa que eles queiram. Às vezes eu percebo que não são eles, são os professores. Mas, em geral, você tem que... É difícil lidar com gente jovem que não tem... Chega perto de um ex-presidente, não sabe nem como trata. Eu digo, ó, pode me chamar de você, porque é melhor me chamar de você do que errar a flexão, se chamar de outra maneira. E quebra um pouco o gelo para poder conversar. Bom, entre outros assuntos, eles às vezes falam da questão das drogas. Por que eu me preocupei com a questão das drogas? Foi por causa da democracia. Eu tenho muita experiência de América Latina, bastante. Eu vivia no Chile, eu dei aula na Argentina, eu dei aula no México, enfim, por aí afora, com Venezuela, por aí afora. E eu vi a droga minando a democracia na Venezuela, na Colômbia, no México, etc, etc. Então, a primeira preocupação minha era até que ponto esses cartéis de droga chegam lá. Bom, depois, a solução para isso. Quando eu era presidente, eu não tinha nem consciência total das questões, né? Foi pouco a pouco que você vai aprendendo. Bom, eu fui à Suíça, eu fui aos Estados Unidos, eu fui ao México, eu fui a Portugal, enfim, fui a vários países para ver como é que é a situação. A Suíça tentou uma experiência de ter uns parques para droga. Resultado, não foi positivo, porque as pessoas se injetavam lá e os contrabandistas vendiam lá e tal. Portugal tomou uma outra direção. Aliás, o responsável pela política de drogas de Portugal esteve aqui fazendo uma palestra há pouco tempo, está gravado aí. Chama-se João Golão. Ele está lá há vários governos, não é política de governo, é de Estado. Eles resolveram o seguinte: vamos regulamentar todas as drogas. Eu digo, mas por que isso? Por que não tem droga pesada, droga leve, a maconha é leve, lá é heroína. A heroína é pesada, não, isso é erro. A maconha é leve, mas se você tomar maconha de manhã até à noite, você está mal. Se você tomar de vez em quando heroína, você também está mal, mas não tão mal quanto o maconheiro. Então, não há diferença em droga pesada ou droga... Você tem que educar, tem que ter campanhas permanentes para não sei o quê. E tem que evitar que isso vá para o crime, e que seja registrado como crime, porque aí estigmatiza. E uma vez estigmatizado, a pessoa não vai buscar o tratamento. Eu vi em Portugal hospitais onde eles injetam metadona, que é o substitutivo da heroína. É cruel ver, mas injetam. E é do governo, faz isso e tal. Eu vi também em Portugal um tribunal julgando uma pessoa. Eles podem penalizar, mas não é o sistema criminal, é por um sistema paralelo e tal. Uhum. E caiu muito o uso de droga em Portugal. Na Alemanha eu vi também. A Alemanha também. Né? Bom, eu vi nos Estados Unidos. É terrível nos Estados Unidos. Muito ruim. E no Brasil também. Né? No Brasil, você sair daqui, onde nós estamos, e andar um pouquinho, a droga dominou ali. Né? Vai ao OSESP... Não é uma vontade política. Cracolândia é pouca gente. É pouca gente, mas foi espalhado. Agora está no caminho da OSESP. Todo lugar. E você não vai acabar com isso. Uma vez eu fui a Los Angeles. Eu tenho um amigo que chama-se Manuel Castells. Hoje ele é famoso. Eu fui com a Ruth, que estava viva ainda. Fomos a Los Angeles com o Castells. E o Castells entendia muito de movimentos sociais e tal, e coisa, das cidades. Então ele foi com uma pessoa especialista lá de Los Angeles para nos mostrar. A área drogada lá era espantosa também. Você imaginar que vai ter mundo sem droga, não vai. Não vai. Você tem que regulamentar, educar, fazer campanha. O que nós fizemos com o cigarro? Eu tenho um amigo chamado Gro Brundtland, ela foi secretária-geral da OMS, Organização Mundial de Saúde. E ela faz parte dessas organizações internacionais e tal. Bom, ela, na época que era da OMS, tinha a discussão sobre cigarro. O Serra era aqui, ministro da Saúde. Bem, havia alguns que queriam proibir o cigarro. Bom, ela discutiu e resolveu não proibir o cigarro, mas fazer campanha contra, mostrar o mal que o cigarro faz e ir proibindo. No Brasil, 30% das pessoas fumavam, agora é 10%. Não foi proibido, mas foi
digamos, expulso pouco a pouco. A droga é a mesma coisa. Você não tem, ela não faz bem, o cigarro também não faz bem. Ninguém pode ser favorável ao uso de cigarro ou de droga. Tem quem use. Você vai matar? Você vai educar, ou tentar educar. Alguns são e não tem jeito. Outros têm jeito. Enfim, tem que ter uma visão mais flexível das coisas. Concordo plenamente com o senhor. Presidente, Monteiro Lobato disse que um país se faz com homens e livros. O Brasil não é um país de leitores, sabemos todos. Eu sei. Sabemos. O índice de leitura aqui é bem baixo. Isso tem reflexo nos leitores e nos eleitores? Tem reflexo direto, né? Torna mais difícil você fazer a pedagogia, porque as pessoas não têm a base para entender, né? E você veja como é que é a vida política no Brasil. Eu costumo me referir sempre a dois personagens do passado. Um era o Carlos Lacerda, grande leitor, conhecia Shakespeare, falava inglês, editora? Tinha uma editora e tal. E ele fazia um discurso, ele argumentava, derrubava a presidência argumentando. Outro é o Jânio Quadros. O Jânio não fazia discurso nenhum. Ele pegava uma gaiola, botava um rato dentro e ia para o comício. Pô, acabar com a corrupção. E uma vassoura para ajudar a limpeza. Quer dizer, é a linguagem da sociedade de massas. Nós aqui estamos ainda um pouco nessa fase. Não é exatamente porque já tem um pouco mais de leitores. Mas se você só argumentar, você não vai ganhar. Você tem que expressar, tem que transmitir uma sensação, um sentimento. O que torna a política muito difícil. E como vai levar mais tempo para você ter um número maior de leitores, os políticos vão ter que se adaptando. Agora, que é bom, o bom mesmo é você ter mais leitores, né? E é difícil, né? Muito. Você sabe como é isso. Você é livreiro, eu sou autor, ambos sofremos. Né? Exatamente. E as variações do mercado, e o que desperta o interesse. Às vezes eu fico bobo de ver o que é best-seller. Muitas vezes são coisas que não tem, você não entende por que faz sucesso, né? A autoajuda faz muito sucesso, porque é uma sociedade que está despedaçada e que quer... É mais barato que um terapeuta, né? Muito mais, mas sem comparação. Não sei se é tão eficaz, mas, Pois é. Mas é mais barato. Quem é que pode ter terapeuta? Só a classe média alta. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Agora, de qualquer maneira, eu não tenho acompanhado, você deve estar mais próximo do que eu do livro. Vende-se mais livro hoje do que se vendeu no passado. O mercado está numa eu crise. Eu sei, nesse grande. momento está numa crise enorme, eu sei. De anos já, vem Eu vindo, sei. Mas você tem uma produção grande, maior do que teve no passado. Né? E nós mas temos a crise na indústria e também tem temos uma a crise crise que geral, não temos né? Tem Tem uma crise não geral. Há leitores, né? Não há leitores, não há emprego, não há muita coisa. Muito né? sério. Né? Mas o que não nos deve fazer crer que a leitura não é importante, porque ela é importante. Né? E eu estava até pensando outro dia, quem não é habituado à leitura, em certas circunstâncias, padece muito. Por exemplo, vai para a cadeia, o que faz? Quem gosta de ler, lê. Gosta de escrever, escreve. E quem não gosta? Vê televisão? Né? O que faz? Uma situação péssima, em qualquer circunstância. Claro. Mesmo lendo é ruim. Mas é menos ruim se você for capaz de ler. Né? E se você for... Ler é ouvir, né, presidente? Ler é ouvir. E muito. E você, ao ler, você se distrai também. Né? Se você me der um livro e agora é um computador, eu estou feliz da vida. Né? E agora, por exemplo, eu sou bastante imprudente. Eu fui a Portugal, sempre Portugal, mas lá me puseram uma coisa chamada Círculo Essa de Queiroz. O irmão do presidente de Portugal faz parte, não sei o quê, eu fui. Eu tinha que fazer uma palestra, fiz, um jantar. E falei um pouco sobre eu sei pouco, mas me lembrei dos meus amigos aqui do Brasil, o Antônio Cândido, o Roberto Schwartz, não sei o quê. Resultado, me pediram para escrever um prefácio agora sobre os maias, do Essa. Pus a mão na cabeça, fui ler de novo os maias, 2 volumes, grande, é interessantíssimo. Eu levei 10 dias lendo os maias, lendo quem falou sobre os maias, escrevi uma coisa sobre os maias. Para mim isso me dá prazer, E também me dá prazer sair de uma coisa para outra. Eu posso ir desse livro sobre política nos Estados Unidos, política americana, política brasileira, o que está acontecendo na Europa, um livro de economia, de repente um livro de filosofia, e os maias. Para mim, não sou focado numa só questão, eu tenho interesse por essas muitas questões. E
Tinha telejornal. Tem a ver com a sua formação sociológica. Informação. Claro. Informação. Eu levei a vida nisso. Né? Presidente, o senhor terminou o seu governo, fez essa Fundação Fernando Henrique Cardoso, agora era Instituto, agora... Qual foi ou qual é a grande realização da Fundação ou do Instituto que lhe deu, assim, que lhe faz sorrir? Bem, primeiro deixa eu dar uma certa noção de por que nós fizemos isso e como. Eu ainda era presidente, a Daniela Adayon, que trabalha comigo há, sei lá, não vou dizer há quantos anos, há quantas décadas. Organizou tudo isso? Organizou tudo. Então, ela andou pelo mundo para ver como é que os ex-presidentes faziam. Os ex-presidentes americanos têm um apoio imenso de dinheiro público e privado. Os europeus quase não têm. E o Mário Soares fez uma fundação lá. Em Portugal? Em Portugal. Ele ganhou uma casa do governo em frente à Assembleia e fez uma fundação. Ela não é muito grande, mas ele fez com muita tecnologia. Então eu resolvi fazer uma coisa, um pouco a moda de Portugal, muito mais que a moda americana, porque não tem recurso para tanto, né? Bom, então o que nós fizemos? Isso aqui é um pouco um thinking tank, um tanque de pensamento. Não é tanto a questão da memória, os arquivos que tem. Então aí também está tudo organizado, está tudo passando para a internet, etc, etc. Já digitalizado. Digitalizado, está tudo digitalizado. Está tudo disponível. Os livros foram doados para cá e tal. Mas, além disso, nós temos debate. Você pode, e está tudo na internet. Você vai aqui na sala onde faz os debates, já vem algumas vezes aqui, são 100 e poucas pessoas. Mas estão ouvindo 10 mil, estão seguindo, em média, 10 mil. De vez em quando dá um pico, aumenta 50 mil, 60 mil. Quer dizer, então é um local onde a gente faz reflexões, em geral, sobre os temas da atualidade, do Brasil e do mundo. Então, é um thinking tank. Tem uma organização, a Universidade da Filadélfia, que classifica os thinking tanks do mundo todo. Nós estamos entre os melhores da América Latina e do Brasil. E nós somos poucos aqui. É uma instituição relativamente modesta, né? Então, isso me dá prazer. Dá prazer ver que você pode manter o debate vivo, não é só o arquivo, mas o arquivo também tem sua importância, é claro, mas é um debate vivo. E fazer programas com os mais jovens também. Então, isso, de alguma forma, os temas que são, basicamente, nós discutimos aqui, são os da democracia, do bem-estar das pessoas, social, e a questão econômica e a questão global, né? Então, e muita gente vem do exterior e passa por aqui, e fala, né, e dá a mensagem. Enfim, isso me dá satisfação. E nós fizemos isso totalmente privado, com uma exceção que é a Lei Rouanet. Você usa a Lei Rouanet para os arquivos e tal. O resto é dinheiro privado. E hoje é fundação. Por que fundação? Porque quando é fundação, o fiscal, o procurador das fundações, o promotor das fundações, está de olho aqui. Ele controla a conta também. Como tem dinheiro que é dado por pessoas, daqui eu nunca tive um tostão. Eu doei, não tirei. Eu não tenho nem dinheiro, nem cartão para fazer almoço e jantar, nem passagem, nunca tive. E a minha secretária, como o empate eu uso para fins pessoais, eu pago a metade do salário. Então isso dá satisfação. Você faz uma coisa que é limpa, com dinheiro que é basicamente privado e que é pública. E é ético. É ético, funciona de uma maneira correta. Presidente, muitíssimo obrigado por esta aula que o senhor nos deu. Quero realmente agradecer a oportunidade e, infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Poderíamos fazer uma minissérie, mas não vai ser o caso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.